O campus veio hoje, no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, entrevistar o Dr. Marcelo Medeiros, promotor responsável pelo caso Luíse Ribeiro. A estudante foi morta pelo ex-namorado dentro do Instituto de Biologia na Universidade de Brasília. A entrevista você confere agora na íntegra. Esse caso Luíse foi um dos primeiros casos que nós fizemos aqui depois que a lei do feminicídio passou a vigorar, né? Antes, todos nós sabemos, os casos não eram tratados como feminicídio. Esses crimes que eram praticados envolvendo esses relacionamentos afetivos, né, principalmente contra mulheres, eles não tinham essa como é que se diz, essa ideia que a lei nova veio trazer. Então, o caso Luíse veio exatamente nesse momento de mudança. Era uma época que ainda as pessoas não compreendiam exatamente o que significava essa mudança. Então, nós tivemos algum trabalho com isso durante a tramitação do processo. Mas eu me lembro que foi um caso muito triste, no final do ano, que a gente recebeu esse inquérito ainda no plantão judiciário. Nós tomamos conhecimento desse caso e já em janeiro, se não me engano, daquele mesmo ano, foi oferecida a denúncia já nos moldes da nova lei. Eu me lembro bem que esse caso teve bastante repercussão na cidade, né? Foi um caso muito triste, principalmente porque envolveu ali estudantes da universidade, e para nós foi quase que impossível separar, né, a questão profissional, trabalhar no caso, com lidar com a família, que foi para eles muito triste, muito difícil. O réu era confesso. Na época, ele já na delegacia, ele admitiu que tinha praticado esse crime, mas esse foi um aspecto, a premeditação foi um aspecto bastante importante do julgamento e muito decisivo, porque a gente, observando toda a prova que foi colhida pela Polícia Civil, né, Polícia Científica, eles fizeram lá um exame de local, fotografaram, fizeram laudos, enfim, e a gente percebia que aconteceu dentro de um dos laboratórios, né, da faculdade lá de Biologia, numa das salas, e a gente percebia que havia uma preparação para aquilo. As janelas estavam todas cobertas com papel, havia a disposição do cloroforme, que foi a maneira como ele foi o instrumento que ele utilizou, né, para cometer o crime, que era da própria universidade, então ele teve acesso a tudo isso. Então, no primeiro momento, a gente já percebia que havia ali, como se diz no popular, de caso pensado, né? O crime foi premeditado. E nós entrevistamos aqui, ouvimos aqui, inclusive, no dia do julgamento, uma das professoras, que era coordenadora lá do departamento, e ela nos disse que foi procurada por ele, na ocasião pelo Vinícius, pedindo acesso a uma determinada sala, e pedindo, inclusive, exclusividade no uso dessa sala naquele dia, e que ela explicasse aos demais alunos que naquele dia, naquele horário, ninguém poderia acessar aquela sala porque ele iria fazer um tal experimento, um filme sensível, fotográfico, algo desse sentido, então não podia, ele precisaria cobrir as janelas e ninguém poderia entrar na sala naquele momento. Então isso tudo, depois, quando a gente percebe a evolução das investigações e a gente chega num depoimento como esse, a gente percebe que isso foi um crime de fato premeditado. Isso teve muito peso no julgamento, na decisão dos jurados. Essas condenações todas, Brasília está na vanguarda, né, dessas questões do tratamento do feminicídio. Nós temos aqui uma rede de apoio as mulheres vítimas de violência doméstica muito grande, que envolve não só o Ministério Público, mas o Poder Judiciário, a Polícia Civil e muitos órgãos do governo local. Brasília, como eu disse, está na vanguarda disso. As condenações que advêm dos processos junto ao Tribunal do Júri, elas são a ponta da linha, né? Quando a gente chega, infelizmente, chega nesse ponto, é porque o fato já aconteceu. E ele, claro que uma condenação, as penas têm sido altas, sempre têm sido altas, os jurados têm sido muito rigorosos no tratamento desses casos, e essas condenações têm sempre o condão de mostrar à população de que a justiça é feita, de que esses responsáveis por esses crimes bárbaros são punidos, e a gente tenta entender, ou pelo menos assim pensar, que essas condenações venham a desmotivar essas pessoas à prática de novos crimes. Muito embora a gente entenda que esses crimes têm um componente emocional, né, muito grande.
Então, é difícil dizer que um determinado caso específico vai repercutir na eliminação total desse crime. Infelizmente, é difícil acreditar nisso. Mas, claro, que a sociedade quer e precisa dessa resposta. E eu acredito que o Ministério Público, a Justiça, a Polícia têm dado essa resposta nos casos que a gente tem julgado. Ela não tinha nenhuma medida em relação ao Vinícius, porque eles tinham um relacionamento de poucos meses. 9 meses. Muito pouco tempo. E eles se relacionaram até o final do ano. O que acontece é que ela viajou naquele período, né, e se manteve afastada dele. Possivelmente já não queria mais manter esse relacionamento. Isso ficou muito claro no processo, quando a gente pegava a troca de mensagens entre ele, porque ele insistentemente, no período de férias, queria encontrar com ela, queria respostas dela, e ela passou muito tempo sem responder. E a gente percebia que ele não concordava com isso, ele não aceitava esse distanciamento que ela já demonstrava querer. E acontece que ele, na data dos fatos, ele armou essa desculpa de entregar um objeto, objetos dela que estavam na posse, e combinou esse encontro que infelizmente se deu lá na universidade onde os fatos aconteceram. Em regra, essas medidas protetivas são de fundamental importância. É o que a gente sempre vê aí noticiado na imprensa. Toda mulher ou toda pessoa que tenha conhecimento de alguém que está submetida a esse tipo de violência, que vá denunciar isso, né? Há várias portas de entrada para isso, o Ministério Público é uma delas, o Judiciário é uma delas, a mais comum é a própria Polícia Civil, as delegacias especializadas estão absolutamente preparadas para receber essas mulheres, e essas medidas protetivas, elas têm aí uma importância muito grande para a gente tentar evitar esse desfecho máximo trágico, que é a morte dessas mulheres. As medidas protetivas, a mais importante delas é o afastamento e a monitoração eletrônica com tornozeleira dessas pessoas, desses agressores. Então, essas medidas elas têm importância quando as mulheres denunciam ou quando o fato é levado a conhecimento por terceiros, como eu disse anteriormente. Mas o que acontece, em regra, nos relacionamentos mais longos, né, é que isso a gente consegue perceber em todos os processos que a gente trabalha, que é sempre um histórico. Às vezes a violência começa simplesmente com a violência verbal, às vezes nem isso, uma violência financeira, né? Quando a mulher, por exemplo, tem condições financeiras e ele não, é ele que acaba tomando conta da movimentação financeira da casa, mas às vezes a violência é simplesmente verbal, às vezes evolui, em regra, para agressões físicas, e depois a gente tem coisas piores, né? Quando a gente chega ao nível máximo da tragédia, que é a supressão da vida. Então, nesse contexto de violência, que às vezes se prolonga por anos a fio, e a gente só consegue perceber isso quando a gente conta a história de trás para frente, mas havendo essa história de violência constante, é possível requerer uma medida protetiva e a gente pode pelo menos minorar as consequências desse fato, né? Porque, em regra, os réus, né, e suas defesas tentam trabalhar no sentido de desqualificar a ideia do feminicídio, tratar isso como se fosse um crime de homicídio comum, né? Então, essa dificuldade ainda persiste. Mas a gente tem recebido por parte da população aqui do Distrito Federal respostas muito positivas nos nossos reclamos. A gente sempre denuncia um crime de feminicídio. Eu, pelo menos, aqui na promotoria do Júri de Brasília, nós nunca tivemos uma recusa por parte dos jurados no julgamento em relação ao crime de feminicídio. Sim, houve uma mudança legislativa recente, importante. A gente ainda precisa compreender como é que isso vai ser tratado pelos tribunais, ainda é cedo para dizer, né? Mas, de fato, você tem razão, a pena foi elevada, a pena mínima de 20 anos, né? Então é uma pena que hoje se equipara à maior pena que nós tínhamos no Código, que eram as penas por crime de latrocínio, sempre envolvendo crimes contra a vida, né? Mas eu acho que em boa hora o legislador trouxe essa mudança legislativa. Continua a ideia de que o feminicídio é um crime de natureza objetiva, ou seja, havendo um relacionamento afetivo, né? Namoro, noivado, casamento, convivência familiar, sob o mesmo teto ou não, convivência, um relacionamento existente ou findo recentemente,
estamos aí dentro de um contexto do feminicídio. Então isso não mudou na lei, continua tratando assim. O que muda de fato é a pena. Alguns outros aspectos a gente ainda precisa aguardar os próximos julgamentos e como os tribunais vão se posicionar em relação a essa mudança legislativa. Mas eu vejo com bons olhos essa mudança. Acredito que a gente precisa, né, da colaboração das pessoas que têm conhecimento, né, que sabem que alguém passa por esse tipo de situação. Normalmente essas mulheres têm alguns problemas para realizar a denúncia, né? Primeiro é medo, porque ela convive, em regra, sob o mesmo teto do agressor. Em segundo lugar, a dependência econômica. Muitas dessas mulheres não trabalham e acham que se fizerem a denúncia vão perder aquele que provê a subsistência da família. Terceiro lugar, o medo de como os filhos, quando eles existem, vão encarar a denúncia contra o próprio pai. Difícil que crianças pequenas entendam esse contexto da violência do pai contra a mãe. Tem a questão da vergonha, né, que ela não quer a família dela exposta à publicidade de algo que acontece para ela entre quatro paredes. Então essas questões todas muitas vezes dificultam que a própria mulher realize essa denúncia. Então a gente conta com aqueles que conhecem o caso, que façam essa denúncia, que através dessa denúncia a gente consiga, através das medidas protetivas, evitar essa tragédia, né, máxima, que é o julgamento durante o tribunal do júri, porque daí o crime já aconteceu.